100.6. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Hoje damos destaque a um assunto que preocupa governantes, autarcas, que também são governantes, agricultores e apicultores particularmente, e que levou à criação de um plano nacional sobre o tema. Falamos da invasão, pode dizer-se assim, de uma espécie de vespa que destrói as comunidades de abelhas, que, como se sabe, são uma espécie que, além de constituir uma fonte de receita importante para os apicultores e, em alguns casos, para agricultores que fazem da atividade um complemento, mas também para o país, uma vez que a exportação de mel contribui para o bolo geral de receitas do país no equilíbrio do que se chamam as contas externas, isto é, importações e exportações. Existem razões objetivas para essa preocupação, é que a destruição das comunidades de abelhas, que, como se sabe, tem na colmeia a sua forma de organização, constitui também um fator de desequilíbrio ambiental, uma vez que as abelhas, como também se sabe, têm um importante papel no equilíbrio do ambiente do planeta, uma vez que são uma espécie de grande contributo para a polinização e, portanto, para o desenvolvimento de muitas espécies vegetais essenciais à vida na Terra. A frase atribuída a Albert Einstein, 4 anos depois de se extinguirem as abelhas, extingue-se a humanidade, expressa-o bem. Evidentemente que a esta afirmação do cientista que descobriu a fusão do átomo de hidrogênio faltavam ainda alguns dos conhecimentos atuais. Mas como não podia deixar de ser, releva a importância deste inseto na sustentabilidade ambiental do planeta, o que leva a dar a importância devida ao estudo deste fenómeno da vespa predadora de que se fala mais nos últimos tempos, ou seja, a vespa blutina. Na semana em que, em Vieira do Minho, aconteceu uma primeira sessão de informação para os mais diretamente envolvidos, nomeadamente autoridades e produtores, pomos então em destaque a blutina para dar a conhecer a situação e contribuir para o esclarecimento dos que nos ouvem. Convidamos e temos em estúdio o Paulo Dias, perito em apicultura, que são funções também na Autoridade Nacional de Proteção Civil, e António Afonso Barroso, vereador da Câmara Municipal e nas horas vagas também apicultor. Boa tarde a ambos, obrigado por ter vindo. Falemos primeiro do mundo das abelhas. Engenheiro Paulo. As abelhas são, como se diz, essenciais, são essenciais no processo de crescimento e de desenvolvimento de muitos vegetais. Muitas espécies vegetais. São fundamentais ao mundo vegetal e ao mundo agrícola. Grande parte dos produtos agrícolas, se não fosse a ação polinizadora das abelhas, que como inseto polinizador é dos principais, as produções agrícolas a nível mundial teriam um decréscimo enorme e, portanto, a falta a carência de alimentos... Tinha razão então Einstein quando disse, embora com demasiado excesso, mas 4 anos depois de se extinguirem as abelhas, extingue-se a humanidade. E há razões para haver preocupação? Haveria razões e a abelha tem tido muitos inimigos, mas também... Os insetos têm grandes capacidades de resistência e de adaptação e de criação de defesas e são muitas as enfermidades das abelhas, mas elas próprias e os apicultores conseguem suportá-las e aguentar a espécie. Elas são também uma sociedade muito organizada. São uma sociedade muito organizada que apaixonou desde sempre os apicultores em geral e no reino animal a abelha é o mesmo no conjunto dos animais, mamíferos, aves e outras espécies, a abelha é quem tem mais livros escritos. É a abelha porque apaixona e entusiasma
desde sempre as pessoas. O segredo da abelha, a forma como elas vivem, é uma coisa muito própria dos apicultores, que a transmitem uns aos outros, mas que os leva a viver intensamente a atividade apícola. Como ia dizer, elas têm, além das suas doenças, têm também os seus inimigos. Tem muitos inimigos, o principal deles talvez seja o homem, pelo mau uso que faz delas, pelo uso de pesticidas, de produtos químicos, pelo incendiarismo que faz aos montes e às serras, queimando as plantas que dariam origem ao néctar e de que elas fazem o mel. Mas para além do homem em si, causador dessas grandes adversidades e problemas para as colónias das abelhas, tem outros inimigos naturais que, desde o urso, que é o animal de grande porte que se alimenta de mel e come as abelhas e as larvas das colmeias. As larvas é uma das fases do desenvolvimento das abelhas. E na nossa região, aqui há cerca de 600 anos, havia ursos e hoje ainda há construções em pedra com mais de 4 metros de altura, que são as silhas ou colmeais, que impediam a penetração do urso dentro desses colmeais. Há vários no nosso concelho. Eu pessoalmente tenho 2. Tenho um sim, lá em cima. E o mel deve ser um dos alimentos mais ancestrais. Sim, o açúcar dos nossos antepassados era sem dúvida o mel. E são-lhe atribuídas até algumas propriedades para a saúde, para o benefício da saúde. E que continuam constantemente a ser o mel tem poderes cicatrizantes. Qualquer ferida, uma compressa com mel é talvez melhor do que qualquer produto que se utilize em termos farmacêuticos. É usada quer a nível da medicina humana, quer a nível da medicina veterinária. Compressas de mel têm um poder enorme de cicatrização. Mas para além estávamos a falar nos inimigos, nas doenças. Há outras pequenas doenças que não vale a pena aqui estar a referir os seus nomes, em que os apicultores aprenderam no tempo a usar produtos e têm conseguido. Há uma doença muito conhecida pelos apicultores, que é a varroa. Essa varroa veio também da China. É sobretudo no Oriente. No Oriente, no caso da vespa velutina, veio da China, chegou à França em 2004. Portanto, há cerca de 10 anos que foi descoberta em Bordeaux, veio num navio de carga. Há quem diga que com vegetais, e são também vegetais, ou com aquelas miniaturas de plantas, os bonsai. Sim, poderia ser um ninho que chegou, poderia ser a rainha, porque elas têm um comportamento diferente um pouco das abelhas. As abelhas, a colónia toda sobrevive durante o inverno, numa semi-hibernação. A vespa, tal como os besouros, os bombos, aqueles amarelos a riscas, hibernam, fica só uma rainha fecundada, e basta uma dessas se deslocar e é suficiente para forma uma nova colónia. Na vespa de velutina, nesta fase do ano, cada colónia terá cerca de 150 novas abelhas fundadoras, ou rainhas, entre aspas, podemos lhe chamar rainhas. Quer dizer, cada uma pode dar 150. Poderia dar 150 ninhos. O que quer dizer que não serão propriamente das 150, porque hibernam numa camada de musgo. E podem morrer e podem ser comidas por um rato, exatamente. Morrer com condições atmosféricas adversas e, portanto, não sobreviverem.
Mas, em princípio... Mas, de qualquer maneira, é uma multiplicação muito grande, não é? Muito grande. Daí que nos traz, e esta semana tivemos uma reunião na Câmara Municipal, promovida pela Câmara Municipal, em que juntou... aquilo que falámos inicialmente. Aquilo que falamos, essas entidades todas que se organizaram e acharam que o assunto que não era próprio de uma entidade ou de uma personalidade particular, de um apicultor em particular, mas que afetava toda a gente e que era necessário uma mobilização coletiva e coordenada. E é nesse aspecto que nos aparece um plano nacional que avança agora, em que dá às câmaras municipais a coordenação. Mas falamos nisso mais adiante. Há em Portugal, os números que eu li, 18 mil apicultores. Para ser considerado um apicultor profissional, segundo os dados que eu li, é preciso ter 150 colmeias. 150 colmeias. Os outros são considerados como, enfim, secundários. Tem-se transformado, aliás, como outras atividades. Há 12 anos, no Entre Douro e Minho, havia 29 apicultores profissionais. Aqueles que tinham mais de 150 colmeias. Aqui no Conselho éramos 2 ou 3 que estávamos... Apesar das tentativas que fez de formar aí apicultores. Sim, os apicultores é uma questão de paixão, também a formação, iniciam-se e depois muitos até entram em grande atividade, como o nosso querido amigo Dr. Afonso. Eu ainda tive umas colmeias, mas era pouquinhas, não é? Mas era um bom apicultor, percebia bem a técnica da apicultura, procedia aos trabalhos de maneio das colmeias corretamente. Entretanto, a vida todos oscilamos em termos de paixões, alguns mantêm-nas mais tempo, outros vão evoluindo. Mas além da questão, que pode ser económica também apaixonada pelos apicultores que a gente da economia. Também é relaxante. Eu daria como exemplo aquilo que se passa no nosso concelho. E, portanto, dizia que no Entre Douro e Minho havia esse número muito reduzido de apicultores chamados profissionais, que tinham mais de 150 colmeias, mas hoje já não é assim. Muitos jovens se viraram para a apicultura e aparecem projetos com 300, 400, 500 colmeias. E posso dizer que só numa semana aqui pessoas de Vira do Minho foram ter a minha casa a pedir opinião, jovens, para se envolver num projeto em apicultura de alta escala e queriam saber a minha opinião. Eu o máximo que consegui ter, em paralelo com a atividade profissional que tinha, mas prescindindo dos sábados e domingos e dos jogos de futebol e dos passeios com a família. Como eu dizia, também é uma atividade relaxante. Também é, mas é desgastante e dá cansativo. muito trabalho. O máximo que eu consegui ter foi 300 colmeias, mas quando me aparecia um jovem ou uma jovem frágil, sem experiência em termos de mexer com as colmeias e sem experiência familiar também nesse aspecto, e portanto não contando com a ajuda das pessoas, eu confesso que não encorajei muito essa situação de se tornarem profissionais da apicultura, porque sabia que poderia... Sim, que segundo eles dizem, são as 300 colmeias que são sustentam economicamente. Exatamente, economicamente é viável. Não é? E não haja dúvida que é muito trabalho 300 colmeias. Mas de qualquer maneira, tem ideia do rendimento que podem dar? Quer dizer, quem faz os estudos económicos a nível de projetos entende que 300 colmeias é um número mais baixo que as pessoas têm, que o apicultor tem que ter para que seja rentável. Permite conseguir o ordenado mínimo, por exemplo, nessa altura. Claro, depois em função muito da produção penso eu, como qualquer atividade, a gente sabe que em qualquer atividade também depende do empenho
de quem ela exerce. Poderão dar entre 15 a 20 quilos de mel por ano e, portanto, é uma questão de multiplicar, não é? Exatamente. De multiplicar e ver depois os custos, subtrair os custos da exploração. É claro que houve aqui, claro que isto também depende muito da época em que as pessoas se dedicam, mas eu lembro-me, quando estava ali o engenheiro Paulo a falar que eu ia tirar lá o curso, no ano seguinte, ou passado 2 anos, foi assim uma coisa muito breve, foi um ano excepcional, quer dizer, a gente chegava ali a mais ou menos a maio e já nem havia alças, era preciso tirar o mel, portanto foi, claro que uma situação dessas é totalmente diferente, mas acontece de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos, situações em que a produção de mel é muito excepcional, mas rondará mais ou menos. Mas eu tinha interesse em focalizar a importância da atividade em termos de conselho. Há cerca de 12 anos, nessa altura, que eu tinha acesso direto aos registros dos apicultores do Conselho e, portanto, haveria cerca de 100 pessoas no Conselho que eram apicultores, que tinham ou poucas ou muitas colmeias e que, num total de cerca de 2.000 colmeias. E eu calculava que a produção de mel do Conselho seria cerca de 40 toneladas. Isso é muito mel. A expressão que o José Luís fez a olhar quando falamos nas 40 toneladas é que o mel depois é bom e desaparece sem se saber o rastro dele. Quando eu só num ano colhi 6 toneladas de mel, das 40 só faltavam 34 que estariam com certeza na casa dos outros apicultores. Exatamente. Portanto, a média é fácil de ver. Eu penso que hoje que se mantém o efetivo apícola de há 12 anos andará, porque há alguns que desistiram, que diminuíram as colmeias, mas há outros que aumentaram para números maiores e potencialmente há projetos que aqui na zona que pois eu ia fazer referência a isso, é que neste caso também neste caso também as colmeias e o ser apicultor, não no sentido profissional, mas no sentido de apoio à atividade agrícola que exerce. Portanto, a maior parte, quem tem frutos vermelhos, por exemplo, geralmente o projeto inclui meia dúzia de colmeias para fazer a tal polinização. E portanto que é importante, e há muitos casos desses. Eu sei que hoje, antigamente não, aqui há 20 anos não era, as pessoas não estavam registadas, mas agora toda a gente tem que estar registada como apicultor, embora não tenha poucas colmeias. Mas portanto penso que em termos de atividade económica e de interesse para o Conselho, produzimos um mel que é uma mistura de eucalipto, a base é eucalipto, mas com paladar também a urze. Mas, grosso modo, no Conselho, o eucalipto predomina, porque o Conselho está cheio de eucalipto. Em termos ecológicos, poderá ser discutível. Se é que eu não te esqueço onde vais, eu ainda há pouco tempo fiz referência a isso, que é assim, quando nesse ano que houve muito mel, pronto, e que no fundo a gente não tinha as alças e nem havia alças, porque ninguém contava com aquilo, o que é que acontece? As pessoas acabaram por ter que tirar o mel para depois voltar a pôr as alças lá no sítio para colher mais. E o que acontece? Nesse ano a gente apercebeu-se, logicamente, que tínhamos 2, 3 qualidades de mel. Acho que é uma aposta que os apicultores, muitos deles ainda não fazem, que é o extrair o mel com as várias fases da floração e com os vários tipos de mel, porque hoje a pessoa vai comprar o mel, compra uma mistura de mel, porque no fundo é o mel de maio com o mel de fins de junho ou julho ou agosto, portanto, e no fundo acaba por ser uma miscelânea de mel, e quem compra um frasco de mel. Mas se tiver três qualidades, uma de maio, uma de fins de maio, outra de início de junho, tem 4 ou 5 qualidades de mel, todos diferentes, e uma pessoa que compra um, depois certamente também vai comprar o outro. E acho que hoje que é uma aposta também que os apicultores têm que ter, também não nessa mistura, mas nas diferentes qualidades. Exatamente. Em função este ano no concurso de mel da Feira da Ladra, em que funciona com um júri em sala aberta, este ano foi no espaço de conselho, no Salão Nobre. Espaço digno ali. Exatamente, eu gosto muito daquele espaço, até pelas fotografias, pelas tradições. Pela história, claro está. Pela história.
E os apicultores vão assistir ao concurso de mel, e há um apicultor daqui do concelho que tem também abelhas em Amares. Então há um mel que apareceu no conjunto e que eu particularmente gostei muito, porque é um mel muito cremoso, com um sabor extraordinário. Mas esse mel não ficou classificado, não foi dos primeiros classificados. E eu, no final, conheci o apicultor e disse-lhe qual era a sua amostra. Ele lá me disse, e fomos ver qual era o número, porque aquilo é um número que o júri não tem acesso e não sabe quem é o mel. E então disse aos outros membros do júri para provarem. E a vereadora, a doutora Elsa, que estava lá para provar, e era mel de laranjeira. Da Amares, portanto era um mel cremoso com um sabor diferente. E nós, com certeza, que na zona de parada de Bouro também tem ali um toque, portanto, conhece o mel, se é um mel de uma zona de castanheiro, se é de eucalipto, se é de Durce. Mas produto tão bom com esta praga que nos aparece aqui. E dizia o Dr. Afonso que, junto à casa de um irmão em Gualtar, em Braga, que as vespas volutinas eram tantas que até atrapalhavam a população, e na realidade isso tem acontecido. Portanto, o problema não é só dos apicultores e do efeito que a vespa possa causar aos apicultores, mas o pânico e o alarme da população é importante. Na França, curiosamente, chegaram a fechar mercados de peixe e de fruta porque as vespas atacavam e as pessoas tinham... São mais agressivas do que as comuns, mesmo para humanos. A rainha de uma vespa velutina pode chegar aos 3,5 cm, 35 milímetros. Que já impressiona. E tem um ferrão de 4 milímetros. Isto é, mesmo os fatos para se destruir as vespas têm de ser uns fatos próprios e seguros, com uma resistência especial. É muito picada. E ela não é agressiva fora da colmeia, tal como as nossas abelhas. Mas ela sai normalmente da colmeia? Ela sai do ninho e vai buscar a proteína. E normalmente alimenta-se ou dos frutos ou de outros insetos. E come moscas, come vespas e come abelhas. Ela põe-se, parece um helicóptero à porta das colmeias, à espera que a desgraçada da abelhinha saia. Mas só esse tipo de abelha, e depois, só a rainha, não é? E depois não, o resultado... Todas elas. Mas, portanto, é um inseto. E as abelhas depois têm, segundo a leitura que eu fiz, têm duas saídas. Ou ficam na colmeia e morrem, ou fazem aquilo que é a expressão de quem fez o artigo que eu li, atiram-se num voo que pode ser suicida. As abelhas têm um sistema defensivo, de defesa da colmeia, em que elas conseguem matar um animal, um rato, por exemplo, que entra dentro da colmeia. Elas conseguem envolvê-lo totalmente e envolvem-no de tal maneira, dão-lhe ferroadas e uma quantidade de veneno muito grande, mas conseguem matar muitos animais por asfixia. Isto é, conseguem abafá-lo dentro da colmeia. E, portanto, tem esse instinto de defesa. Por volta dos 20 dias de idade, elas vêm para a porta, era assim que a gente falava nos cursos de apicultura. Fazem ali um papel de sentinelas, de guardiãs, e defendem e dão a própria vida, porque uma abelha, quando pica um mamífero, fica com o ferrão e parte do intestino preso. O ferrão tem um aspecto de arpão, parece como um anzol. Como um anzol de pesca. E rebenta. E fica presa e ela perde a vida, morre. E, portanto, dá a vida em defesa daquela comunidade. E segundo eu li também, quase se matam as abelhas asiáticas, chegam quase a matar-se. Isto é, a vespa a abelha asiática, para se proteger da vespa, quando ela lhe invade a colmeia, rodeiam-na e levam a temperatura a 41 graus, quase, confirmará, quase matam uma abelha, porque, pelos vistos, a velutina não aguenta mais de 40 graus. E ao chegar aos 40 graus, pronto. Elas, a apis mellifera, a abelha comum, a temperatura no interior de uma colmeia é 36 graus.
o centro do ninho de uma colmeia a 36 graus. Quer de verão, quer de inverno. Elas conseguem regular a temperatura que dentro da colmeia é aquela temperatura. Depois, para aquecerem demasiado a colmeia, basta consumirem energia, que é o mel. E, portanto, facilmente elas conseguem aumentar ali a temperatura mais 5 graus e até chegar aos tais 41. 41, que segundo o artigo que eu li, a velutina não suporta mais de 40 graus. Mas o grande desgaste que a velutina faz é fora da colmeia, porque ela praticamente não entra da colmeia, ela põe-se à porta e as abelhas, quando saem, ela ataca ali. Portanto, para as pessoas que estão a ouvir-nos perceberem, em princípio não é muito agressiva para os humanos, a menos torna-se que seja... agressiva. Tem havido notícias de madeireiros fazerem extrações de madeiras e caem um ninho sem eles contarem. E são atacadas, porque a vespa velutina, fora do seu espaço da colmeia, é um inseto que, tal como a abelha e como outras vespas, só pica se for tocada, se for perseguida. Mas próximo do ninho, eles atacam tem um aspecto diferente e ataca em massa. Enquanto que a nossa abelha são umas dúzias de abelhas que são as tais guardiãs, aquelas não, dão o toque de alarme e sai, e portanto tem havido pessoas... Portanto, seria caso então dizer que não se aproximar dessas... Poderá haver no sótão numa escola, cair uma árvore, atacar crianças, pessoas que inadvertidamente toquem e mexam com um ninho, e poderá haver essa situação. Portanto, ela, em termos de perigo para os humanos, tem esse aspecto defensivo que pode causar a mortandade, e tem o perigo, como faz ninhos em altitude, em árvores, muitas vezes a 20, 30 metros de altitude, quando a pessoa ou o grupo de pessoas tenta destruir esse ninho, poderá ser vítima de picadelas e quedas que podem ser mortais. Daí que a destruição tem que ser feita por alguém que vá protegido e que tenha conhecimentos para o efeito. Que tenha formação para o efeito. Sim. E nesse aspecto, as câmaras municipais que foram escolhidas neste plano de ação como as entidades responsáveis, e quanto a nós, apicultores, muito bem, este plano de ação... Mas este plano de ação resulta do reconhecimento de que isto corresponde a um risco, nós dizemos, quer em termos económicos, quer em termos ambientais, para a existência das abelhas. A doença entrou em Viana do Castelo. E em Portugal. Passou em Portugal há 3 anos. Depois foi-se estendendo pelo Minho e hoje está em Trás-os-Montes, no Douro Litoral. E se calhar já Porto. O Porto já passou o Rio Douro para baixo. E, portanto, este plano de ação da DGAV, da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, é um plano feito com uma consulta muito no terreno, e foram ouvidos os apicultores da nossa região. Eu estou aqui na qualidade que o José Luís apontou como perito da área. Como perito da área, mas pertenço aos órgãos mas sociais. Mas pode escolher outra qualidade, se entender. Da APICAB, que é a Associação dos Apicultores do Cávado e do Ave, que foi criada o ano passado e que era uma lacuna que tínhamos na nossa... E tem sede aqui em Vieira do Minho? Não, tem sede em Braga, e aqui em Vieira do Minho faz pontualmente reuniões e tem muitos associados aqui em Vieira do Minho. Em todo o distrito foi bem acolhida a organização, fizeram reuniões preparatórias. Aqui em Vieira foi sempre na Cooperativa Agrícola essas reuniões. E depois... portanto, é talvez a associação mais nova do país, mas que está em grande desenvolvimento, e que a direção em geral, ao fazer esse plano apícola, ouviu muito a APICAB. E a proposta era que o organismo, poderiam ser os serviços, o Instituto de Conservação da Natureza, os serviços florestais antigos, ou a veterinária, a assumir a coordenação, mas os ministérios muitas vezes não têm no terreno, não cobrem um território nacional. E as câmaras, há a proximidade. As
estão juntos. E então estão juntos o Instituto da Natureza agora. populações. E o Instituto de Conservação da Natureza chega-nos aqui de carro, normalmente, quando chega. Não tem aqui alguém permanentemente. As câmaras municipais e com as juntas de freguesia que estão em permanente contacto. É a entidade mais próxima das populações. E o importante é que as populações, ao verem descobrirem esses ninhos de vespas, os comuniquem de uma forma organizada e sem ser de uma forma ad hoc, que muitas vezes... Sim, que há esse perigo das pessoas tentarem eliminar assumirem elas. E depois, no fundo, acabam por produzir... multiplicar um maior número, porque se não for feito com cuidado, ou como deve ser feito, não é? Naturalmente. Um ninho mal destruído pode ser a origem de vários outros ninhos. Como disse há bocado, uma só colmeia pode dar origem a 150. Pode dar a 150, não é? Eu, há 30 anos, estive em França a fazer um estágio na multiplicação dos bombos e o processo biológico e a forma de vida Os bombos são aqueles... bombos terrestres, são aqueles pretos e amarelos, sim. gordinhos, peludinhos, não é? São esses. Fazem ninho no chão a cerca de 1 metro de profundidade. Esta vespa não faz. Ninho mais em altura. Em alto. É um ninho que, ao contrário... E não rejeita espaços urbanos, da vespa crabro, que é esta vespa grande que nós... O que a gente chamava o besouro das peras, não é? Ou os 7 matam um cavalo. Os 7 matam um cavalo, todos os anos tem aparecido dessa vespa, da cravo, que é própria, é de cá, mas que em muitos casos afeta pessoas. E eu, todos os anos, pessoas amigas me pediram e fui destruindo alguns ninhos dessa vespa. Mas essa cravo produz algum mel. Os ninhos têm uma forma de pirâmide e são ocos na parte inferior, e ela transporta muito alimento para dentro desses ninhos e está sempre a cair tipo umidade. Isto alimenta-se muito de pera ou de frutas e os líquidos estão sempre a cair. Esta velutina não, faz um ninho em que só tem uma entrada, e essa entrada é lateral. E uma das formas de identificar é essa a velutina, e será conveniente que haja uma campanha junto às populações, aproveitando os jornais, até alguns painéis que se possam colocar nas escolas ou nas juntas de freguesia. Poderia, nesse plano... A identificação da vespa, para serem comunicadas atempadamente, para se destruírem os ninhos nas épocas próprias. E isso deve ser feito junto da Câmara Municipal. Junto da Câmara Municipal, exatamente. Provavelmente através da Junta de Freguesia, se não houver. Exatamente, a Junta de Freguesia tem essa informação também. Naturalmente que as entidades que estiveram presentes nesta última reunião e que foram citadas, tal como o Dr. José Vieira Leite, médico veterinário municipal, o Gabinete Técnico Florestal da Câmara, a Cooperativa Agrícola, a GNR, os apicultores em si, o Instituto de Conservação da Natureza, qualquer entidade que recebesse uma comunicação de um ninho, contactaria com a Câmara Municipal, que está organizada a nível da variação. Sim, que já tem destruído alguns. Esta semana foram dois. Semana foi um normal. Portanto, pelo menos... Só um ou dois? Não, eu estou a dizer que eu participei, que foi pela primeira vez que participei na destruição. Devidamente protegido, naturalmente. Exatamente, tem que ser, mas assim como diz aqui o engenheiro Paulo... Mas há locais onde os bombeiros têm sido utilizados para efeito. Viana do Castelo, notícias desse efeito. Que estava a dizer o engenheiro Paulo, que é, portanto, a localização desses ninhos geralmente são nos pontos mais altos, e quando é assim, certamente os bombeiros têm os meios necessários para chegar até eles e proceder à destruição dos ninhos. Nesta fase é a fase de destruição dos ninhos. Depois haverá um período de hibernação. Novembro, dezembro, janeiro são os meses mais frios e, portanto, as vespas aqui na nossa região, as temperaturas fazem-se sentir e elas irão a rainhas hibernar. Mas depois, no início da primavera, fevereiro, março, até poderá haver ninhos janeiro, mais pequeninos, não é? Começam ninhos mais pequeninos e essas rainhas começam a procura de alimentos. E nessa fase é importante
os apicultores, e não só, as pessoas em geral, que façam armadilhas, e fazem armadilhas para captar essas vespas. Os apicultores usam as garrafas de água de 1,5 litro, cortam-lhe a parte superior, invertem a parte da rolha em tipo cone, depois põem-lhe um tubo na horizontal e as vespas entram, e depois põem um isco lá dentro, e esse isco é uma mistura de groselha com cerveja e com sumo de pera. E atrai muito, mas há produtos comerciais que se compram, mas artesanalmente funciona. A primeira vespa boletina que encontrei no concelho foi um apicultor amigo, o conhecido José Francisco, que foi à minha casa mostrar-me uma vespa, a perguntar se era, e confirmamos que era. Entretanto, eu tinha lá uma armadilha e ele queria ver como é que eram as armadilhas, e logo que peguei na primeira armadilha estava lá uma vespa. Ela chama-se negritórax porque tem o abdômen negro, não é? Escuro. Tórax mais castanho mais escuro. Mesmo escuro. E a cabeça, não é? E a cabeça também. Mas são fáceis de... Mas eu acho que isso que é um papel, e estava há bocadinho a dizer antes de entrar no ar, que era exatamente isso. Acho que o essencial disso é a formação das pessoas, porque... E está previsto, ao município cabe a coordenação destas ações. Vai ter que ter em atenção isso, porque sabemos que a vespa boletina, além de afetar, porque é verdade, além de afetar economicamente este setor da atividade que é a agricultura, e na qual se inclui também a apicultura, claro que também afeta o nosso sistema ecológico, e nós, como dissemos, portanto, pode levar ou pode dizimar parte destas espécies que são autóctones e, portanto, estão quase na nossa abelha, etc, etc. E, portanto, a Câmara tem esse conhecimento, e certamente que vai ter em atenção, e eu penso que o meio, para além daquelas ações que constam do plano o que vai ser posto em vigor, é essencialmente a formação das pessoas. Mas hoje há uma hierarquização das ações. A Direção-Geral da Alimentação Veterinária vai a coordenar os programas de formação. O Instituto de Conservação da Natureza tem como função criar o portal www.vespaboletina.pt. O Instituto de Investigação, a confirmação da identificação e o suporte científico. O encaminhamento da informação é feito pelo CEPM da GNR. A distribuição dos ninhos é das câmaras municipais e o encaminhamento da informação das juntas de freguesia. Isto parece que já está definido. Exatamente, sim. E hoje já há, digamos aqui no Conselho, já esta linha hierárquica de trabalho e de ação já está em implementação. Já está em implementação, já temos aí uma equipa que é o veterinário municipal, no fundo, que coordena. Até porque ele foi o primeiro a... Inclui também a Proteção Civil para a eventualidade da destruição. Exatamente, e ele tem feito esse trabalho, e depois, se necessário, também os bombeiros para a destruição desses ninhos. É claro que nesta fase inicial, e como nós estávamos a falar, há pessoas que hoje falam na vespa boletina, mas acabam por, às vezes, também confundir, portanto, se é vespa, se é vespa crambro, portanto, são situações em que é necessário primeiro certificar, porque até hoje eu ia dizer que aqui em Vieira de Minho já foram já eliminados 5, portanto teve-se 5 intervenções e 3 delas é que eram da vespa boletina, portanto, porque apareceu outra e que era normal. Portanto, o essencial neste caso é exatamente aquilo que estava a dizer o engenheiro Paulo Dias, é a formação. A formação das pessoas, o saber onde elas se encontram. É claro que eu sei que há um nicho de pessoas que são os mais interessados, que são os apicultores. Porque efetivamente são eles os que vão ser afetados economicamente, mas isto acho que é uma luta que toda a gente tem que estar envolvida, e que as pessoas têm que também demonstrar algum interesse na identificação destes animais. Deixe-me chamar a atenção sobre a distribuição dos ninhos, que as associações de apicultores
e a Autoridade Nacional de Proteção Civil, portanto serão os bombeiros, no caso concreto, têm de ter autorização do município para fazer a distribuição. Sim, já os proprietários e os apicultores, supondo-se que estarão capazes de fazer. Sim. Mas certamente vamos chegar a uma fase deste plano em que as pessoas já conseguem identificar, porque senão corremos o risco de andar a identificar portanto, insetos, neste caso, e que não são, não é? Portanto, acho que nesta fase é a precaução. Portanto, no fundo, é a Associação dos Apicultores e portanto, as câmaras municipais e a Proteção Civil que estão, no fundo, as pessoas mais vocacionadas para fazer esta distribuição, com a certeza de que é exatamente a vez para o que se pede da parte dos apicultores e do Conselho, e normalmente temos tido as reuniões e temos falado, nas equipas que forem destruir os ninhos, desde que seja avisado com alguma antecedência, nós comprometemos a ter sempre lá uma ou duas pessoas, apicultores devidamente equipados e com experiência de lidar com insetos que picam, até para apoiar as pessoas que vão fazer esse combate. Aquilo que tem sido feito, tem sido o veterinário municipal, o Dr. José Vieira Leite, e o Tiago Dias, que é apicultor e que trabalha com o Dr. José, mas isto no futuro poderá ser depois muito repetitivo, porque poderá haver muitos casos e não poderá tocar sempre aos mesmos. Portanto, deve haver formação, e penso que é a Câmara Municipal que devia dar formação a um grupo de bombeiros, a um grupo de equipas de sapadores florestais com quem tivesse protocolo, e de forma a haver um ou dois equipamentos de proteção. De proteção e de distribuição. Os maçaricos, aparecem vários modelos, aparecem alguns aventureiros a fazer. O maçarico tem de ter uma chama bem potente, tem de ser bem manuseado para não provocar incêndios. Não provocar incêndios. E as entidades têm de lá estar. Imaginamos que é descoberto numa mata do perímetro florestal, no Torio, um ninho de vespa boletina. Não podemos chegar a fogo, tem de haver todos os cuidados. Este verão foi chuvoso e muitas zonas daqui do nosso distrito foi fácil queimar os ninhos, mas nem todos os verões são assim. Um ano mais seco terá de haver muito cuidado da forma como o fazer, e portanto terá de ser uma coisa organizada e em condições. Portanto, isto, e para tentar concluir, a ideia geral que pode ficar desta conversa vem naturalmente de percebermos e de ser apaixonante falar das abelhas, mas naquilo que é prático é que nesta situação que é crítica, ou que poderá ser crítica, de invasão de uma espécie predadora, a atitude das pessoas em geral, de qualquer um de nós, será de chamar a atenção das entidades. No caso das freguesias, na junta de freguesia, o mais próximo possível da Câmara Municipal. Exatamente. E o telefone e o contacto da Câmara Municipal é conhecido de todos. Exatamente. Portanto, isso é importante porque só assim é que conseguimos combater no fundo, esta vespa, dentro deste inseto invasor que afeta, de certo modo, e Vieira de Minho já tem casos desses. Penso que há concelhos onde esta vespa está mais instalada, mas Vieira de Minho já vai aparecendo, e certamente que também as pessoas agora, a partir de agora, certamente os casos vão aparecer mais, porque as pessoas começam a ouvir falar e começam a ter interesse e começam também a localizar estes ninhos, e que há todo o interesse em que se proceda à sua destruição. As notícias são que em França, nestes 10 anos, 30% dos apicultores desapareceram como apicultores, sobretudo os mais pequenos. Não estavam tão preparados, não procediam à colocação de armadilhas, não defendiam tanto as suas colónias e desapareceram. E esse risco acontece também aqui para nós, mas acontece para as pessoas em si, porque mesmo que não haja apicultores, há vespa aí que vai aborrecer. E que, como nós dissemos, tem dois efeitos. Pode atacar os humanos se a ação for mal desenvolvida pelas pessoas, tem prejuízos para todos, particularmente para os apicultores, mas um pouco para todos nós, porque todos nós gostamos um pouco de mel. Agradeço ao engenheiro Paulo Dias, também
Dr. Afonso Barroso, a presença aqui. Hoje falamos da velutina, com a preocupação de dar a conhecer aquilo que é hoje um dos assuntos das notícias diárias. Onde quer que nos tenha ouvido, continue com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. 91.6